Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no dia 183 de 365 dias. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 4, 5 e 6. Então, se você chegou aqui e nem sabe o que está acontecendo, muito prazer. Primeiramente, eu me chamo Camila Rubortella, sou terapeuta, professora de autoconhecimento, de espiritualidade. Eu estou aqui guiando a nossa jornada na leitura da Bíblia, e ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia, Deus também está lendo a nossa vida, o nosso coração, todas as áreas da nossa vida. Aqui embaixo do nosso vídeo, do nosso áudio, tem o link da nossa playlist. Nós começamos desde lá de Gênesis, então você que chegou aqui agora, você pode ir lá, que você vai ter acesso a todos os áudios, todas as explicações. E também tem um pouquinho da minha história, das minhas redes sociais, para você me conhecer um pouquinho. E o nosso grupo oficial, lá tem várias coisas que eu compartilho. E no final do ano, eu vou trazer algo muito especial para todas nós. Então aproveita já, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Vamos começar então a nossa leitura. Antes, vamos fazer a nossa oração de abertura. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Senhor, nosso Deus amado, obrigada por conduzir cada uma de nós até aqui, até o livro de Provérbios. Hoje, ao iniciarmos essa etapa, continuarmos aqui nos capítulos de Provérbios, pedimos que o Senhor nos dê um coração sábio, humilde e disposto a aprender. Que o teu Espírito Santo hoje nos ensine a tomar decisões que te agradem, a viver com prudência e a buscar a tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Que cada capítulo de hoje transforme a nossa maneira de pensar, falar e agir, para que vivamos de forma digna do teu amor e do teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Vamos começar então aqui, capítulo 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela os exaltará. Abrace-a e ela a honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone. Aguarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olho fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Gente, Provérbios capítulo 4, ele é tão bonito, sabe? É como se fosse um abraço no nosso coração. Porque aqui a gente vê Salomão incentivando o seu filho a valorizar a sabedoria acima de qualquer riqueza, gente. E a gente vê ainda aqui um versículo muito conhecido, eu acredito que muitas pessoas já ouviram, né? Provérbios capítulo 4, versículo, cadê? 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua vida. Gente, aqui ele ensina que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas escolhas nascem do nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, porque é nele que nasce tudo. E aqui simplesmente pede para a gente cuidar do nosso coração, porque ele influencia toda a nossa vida. Gente, é muito lindo. É muito lindo. E assim, desde quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, para mim, depois que eu entendi que o coração está no centro, que ele é a base, eu preciso cuidar dele. Eu preciso aprender a ouvir o que eu estou sentindo, o que está vibrando dentro de mim, se é raiva, se é ódio, se é amor, se é culpa. Tudo que eu conseguir nomear fica muito mais fácil para eu curar. Guarde isso, tá? Vamos para o 5, advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repressão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas graças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas em estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre a fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa de sua insensatez. Gente, o capítulo 5 aqui, ele fala um pouco para a gente fugir das tentações. Então, Salomão aqui praticamente alerta a gente sobre os perigos da infidelidade e das tentações que podem afastar a gente de Deus. Então, ele mostra aqui que as nossas escolhas erradas podem trazer muitas consequências profundas, enquanto a fidelidade traz muita alegria, muita segurança, muita paz na nossa vida. Então, assim, eu acredito que esse capítulo ele vem para a gente entender a dizer não ao que pode destruir a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então, ele fala muito da infidelidade. Então, se você está aí num casamento, num relacionamento, e você tem
esse desejo, sabe, de outras coisas com outras pessoas que não seja o seu parceiro, tem que tomar cuidado, gente. Tem que fugir das tentações. A gente não pode deixar cair nisso, porque quando a gente cai, a gente destrói algo bonito que está sendo construído. Por isso que a gente tem que construir um próprio relacionamento com Deus no centro e como base do nosso relacionamento, porque a gente vai se perder. As pessoas, elas vão cair nas tentações e é onde a gente vê muita infidelidade, muita tristeza, muito divórcio, muita coisa ruim. Então, por isso que a gente precisa voltar para Deus. Capítulo 6, advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você me disse, está prisioneiro do que falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçoso, reflita dos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. O perverso não tem um caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abatera repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre sempre junto ao coração, até os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adultera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Gente, aqui no capítulo 6, que a gente vai ler até o capítulo 6, tá? A gente vê um pouco da responsabilidade, da prudência, né? Então aqui Salomão, ele fala um pouquinho sobre essas atitudes que a gente deve evitar, como a preguiça, a desonestidade, a mentira, a discórdia. Porque se você para refletir, essas coisas acontecem diariamente na nossa vida, nos próprios relacionamentos com as pessoas do trabalho, de casa, família, enfim, qualquer lugar. Então aqui Salomão pede para a gente evitar essa discórdia, gente, evitar essas mentiras, evitar a preguiça, a desonestidade. E aqui o que eu acho muito interessante é que ele destaca também 7 atitudes, né,
que desagrada ao Senhor. E como que vive em integridade? Porque, ó, olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Gente, aqui é algo assim, quando a gente entender como viver com integridade, a gente não vai sair aí fazendo fofoca, mentindo, sendo uma pessoa desonesta. Pelo contrário, a gente vai estar vivendo com esse coração humilde, com esse coração honesto, com esse coração manso. Gente, aqui traz muito o próprio livro que a gente vai ler no clube de leitura, que é o Manso e Humilde. Eu vou deixar até o convite aqui para vocês. A gente está lendo Manso e Humilde, de Dane Ortlund. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei o sobrenome dele. Mas é um livro que a gente vai conhecer o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, que praticamente somos nós. E aqui ele fala exatamente isso. Como que a gente vai ter um coração, como a gente pode ter um coração humilde, honesto e comprometido com a verdade? Porque, gente, é um desafio da vida. É um desafio. Pode ter certeza que todos nós que estamos aqui que estamos buscando viver com comprometimento, né? Querendo viver com obediência, mas querendo ou não, a gente sempre cai. Sempre cai, a gente sempre peca e sempre sofre. Então, esse livro vai abrir mesmo a nossa mente. Provérbios, capítulo 6, né? Desculpa, traz esse olhar para esse livro. Pessoal, vou parar por aqui. Foi uma honra ler com vocês. Gratidão por hoje, foi incrível. Espero que Deus tenha falado com você hoje, como Deus falou comigo, como sempre. Deus abençoe a tua vida, a minha vida também. E amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo mais 3 capítulos juntas. Gratidão e eu te vejo amanhã.